Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Já deixa seu like no começo do vídeo, comenta qual tipo de conteúdo que você quer que eu trago. Ou se você tiver uma história para me contar, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram que vocês me mandam lá direto pelo direct. Compartilhe esse vídeo com pessoas que, assim como você e eu, gostam desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar atento a novos vídeos. Se estiver aparecendo para vocês o hypar aqui embaixo, hypa porque vai ajudar bastante a subir o vídeo. Então vem comigo e bora mergulhar neste mundo de terror. A cabana na floresta. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí, o que você vai fazer hoje? O Lucas perguntou, dizendo. Eu estou completamente entediado, ao mesmo tempo em que eu olhava para ele, tentando ajustar os meus olhos para a claridade. E eu falei: Vamos dar uma volta com o quadriciclo? Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e falou: Beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para o meio da floresta no inverno, a minha mãe entrou no quarto e perguntou: Aonde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar um café da manhã primeiro. Ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando cada vez mais escura, mesmo sendo de manhã. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você tá bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto. Tá tudo bem comigo. Mas você viu o tamanho daquele galho? Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes. Não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio. Vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara. Isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais um cupinzeiro. Que isso, cara? Vamos lá. A cabana tá boa. Vamos dar uma olhada. Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de uns 100 anos, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser cozinha com sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora. Só tinha um pedaço sobrando. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou, com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada e assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele.
De repente, nós ouvimos um barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Nós dois olhamos para o buraco na parede e, sem uma palavra, nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer, como se tivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar tranquilamente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos era os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então eu rastejei para fora do buraco primeiro, levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Ai meu Deus, vamos sair daqui, o Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro, eu vi, o Lucas respondeu. Meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária, mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana que nós tínhamos encontrado para ver o que tinha lá dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividades paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje eu e o Lucas falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nesta terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia e jamais esqueceremos aquela experiência. Bom, como eu esqueci de comentar no final dos relatos a minha opinião sobre o que eu acho ter acontecido, então eu vou estar fazendo isso agora. Por isso vai ser outro cenário atrás e outra iluminação, não vai ser a mesma, mas para mim postar o vídeo para ele não ficar incompleto, sem sentido, eu resolvi fazer esse improviso mesmo. Nesse caso, na minha opinião, eu acho que possa ser que eles viram uma impressão de uma cabana abandonada na floresta. Até porque, como eles não voltaram no local para ver se realmente era o que eles tinham visto ou não, então não tem como saber.
Mas eu acho que se tivesse realmente uma cabana, talvez os pais deles, alguém iria saber dessa tal cabana abandonada. Então eu acho que possa ter sido uma impressão. E o próximo relato se chama A Casa da Minha Bisavó. Eu tenho 27 anos e acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Vixe. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem um quadro dela e do meu bisavô num canto do quarto. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos meus pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros da minha direita. E assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com o barulho de gente lavando a escada de tal casa. E a escada era perto da janela do quarto, onde dormíamos. Esse dia, eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia, fiquei sabendo, ouvindo ela contando para minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fosse maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar. Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escada estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bem, em uma visita de minhas tias à casa da minha avó, os meus primos chegaram. Vieram as duas irmãs da minha mãe, cada uma com os seus filhos. Eu tinha uns 10 anos, a gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana e os meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão. A caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, chata e coisas assim. Nessa hora, ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palma para ele, porque era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e assustado. E o assunto quase virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo e um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa e mencionei este fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério, pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje, minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. Nesse caso, eu acho que
talvez não fosse o espírito da avó dele que esteja lá e que fez isso com ele. Às vezes, por ele estar zombando, falando mal de algum espírito, só para mostrar para ele que o mundo espiritual existe e ele não pode ficar tirando sarro com as pessoas que não estão ali mais presentes. E o nosso próximo relato se chama A Casa na Curva Perigosa. No verão de 1994, o meu, na época, noivo, nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa de uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que o quintal da casa, não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas até que nos acomodamos nela. Instintivamente, eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos, começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos este problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho sem nenhum problema, menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de pensar na frente do quarto da empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam, todos, e um frio subia na minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na casa com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo nas paredes da sala. Nessa hora, eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo. E assim que ela entrou em casa, ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas. Sombra pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e as portas se fechando sozinha. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais de árvore de Natal e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite, ele acordou com a musiquinha tocando e as luzes piscando e iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Meu pai amado. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele: eu desliguei. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Então ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi lá na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu as escadas e não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou. Estava com o rosto pálido e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para a casa da avó dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como o nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim da casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda.
Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Entramos e saímos da casa mais algumas vezes. E era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então, o meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado, isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre na espreita lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá. Nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa, ou ele sabia e não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais rápido possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinha morado lá e falou que temia pela nossa segurança. Ele já sabia de algumas manifestações violentas que tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo, acordava de noite com a cama chacoalhando violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: amor, a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo para casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Essa história eu concordo também, o final dela, por aquela casa ser uma rua bem perigosa na curva, né? Com certeza teve vários acidentes e não que o espírito das pessoas ficam na casa, né? Mas ali ao redor, né, atormentando o espírito preso que não conseguiu fazer a passagem e ele não aceita, né, que morreu e possa ser que eles ficam atormentando quem mora lá naquela casa como se fosse uma forma de não aceitar, né? Já que lá ficou o lugar deles, que eles não conseguem sair de lá. Então, eles fazem isso para que nenhum morador consiga ficar lá e a casa fica só para eles. Bom, gente, e foi essa coletânea de Casas Assombradas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Até o próximo vídeo e tchau. Um beijo no coração de vocês.